de hoje que ouvimos histórias assustadoras. Somos apaixonados por elas desde pequenos, mesmo quando elas apareciam aterrorizantes demais e nos davam pesadelos no meio da noite. O que antes era passado de geração a geração, era lenda urbana perpetuada na história de uma família ou de uma pequena cidade, ganhou a imensidão da internet com o surgimento das famosas creepypastas e assombrou milhões de pessoas que na calada da noite achavam interessante acessar os sites mais sinistros da internet para encontrar verdadeiros contos de terror. As creepypastas ganharam força no começo dos anos 2000, quando aconteceu uma verdadeira explosão na internet. Uma imensidão de sites, blogs, fóruns e chans falando sobre lendas e histórias que deixaram muita gente se questionando sobre sua veracidade, mas ainda assim não se arriscavam a dormir no escuro. Bom, eu sou o PC e irei apresentar 4 creepypastas mais aterrorizantes da internet. E talvez desmistificá-las, porque eu não me aguento. Slenderman, Slenderman, all the children try to run. Slenderman, Slenderman, to him is part of the fun. Slenderman, o Homem Esguio, é inegavelmente a creepypasta mais famosa dos últimos tempos, e foi considerado como o primeiro grande mito da web. Ele é descrito como um ser antropomórfico, que se assemelha a um homem alto, magro, sem rosto e que usa um terno preto. Alguns relatos sugerem que ele consegue esticar seus membros como se fossem tentáculos, ou assumir diferentes formas físicas. Assim, a criatura poderia se camuflar na floresta assumindo o formato de árvores ou galhos. Aliás, a maioria das histórias são narradas em florestas ou em pequenas cidades próximas a bosques. Segundo a lenda, Slenderman segue uma espécie de rotina antes de atacar suas vítimas. A lenda conta que a primeira etapa é a observação, onde a criatura fica durante algum tempo apenas perseguindo seus alvos. Ainda de acordo com a lenda, alguns sintomas básicos que a pessoa desenvolve quando está sendo perseguida pelo Slender é amnésia, crises violentas de tosse com sangue e constante paranoia. A maioria das histórias também afirma que a criatura só pode ser vista por quem está sendo atacado. Isso faz com que as vítimas sejam diagnosticadas como esquizofrênicas ou tratadas como se estivessem apenas tendo algum tipo de alucinação. Como podem ver, a tortura psicológica é muito usada pelo Slenderman, e essas torturas podem chegar ao extremo de levar a vítima a cometer suicídio ou outros atos bárbaros em seu nome. E ele tem uma preferência específica por parte de suas vítimas: as crianças. Ele é sempre visto em uma região antes do desaparecimento em sequência de várias crianças. Gosta de lugares com neblina ou com muitas árvores onde possa se esconder. Dizem que as crianças podem vê-lo quando não há adulto por perto. Em 2009, o site Something Awful criou uma competição entre seus usuários, pedindo para que eles fizessem montagens voltadas para o lado sobrenatural. E o vencedor foi Eric Knudsen, que usava o codinome de Victor Surge. Ele colocou fotos de crianças sendo observadas por uma criatura estranha, chamada Slenderman. E assim nasceu o mito. De acordo com Victor, o Slenderman foi inspirado nas histórias e personagens do Stephen King. Contudo, Victor nunca teve a intenção de causar terror nas pessoas, pelo menos é o que ele diz em seus depoimentos. Dias após a competição, foi criado um canal no YouTube chamado Marble Hornets, e o canal em si era dedicado ao terror, especificamente em histórias inspiradas no Slenderman. E esse canal ajudou a dar uma certa notoriedade à lenda, mas somente após o lançamento do jogo As 8 Páginas, lançado em 2012, é que seu personagem consolidou o seu título de lenda. E em 2018 foi lançado o filme Slenderman, o Pesadelo Sem Rosto. O impacto da lenda foi tão grande na cultura popular que as coisas começaram a sair do controle. Pessoas que nunca tiveram contato com meme começaram a falar sobre experiências com uma criatura semelhante à criada por Victor. E o pior, muitos anos antes da competição. Jesus Christ, you better... Sure. Hello? Get somebody out here. Eram relatos antigos sobre um estranho homem alto com braços muito longos e sem rosto. What's going on now, sir? That son of a bitch is about 6'9", I don't know. Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he doing in your yard? He's looking at me. Que aparecia para essas pessoas quando elas ainda eram crianças, e que por serem memórias aterrorizantes, muitos bloquearam essas lembranças e só voltaram a se recordar delas quando começaram a ver sobre isso na internet. Como se não bastasse, diversas pessoas começaram a encontrar referências aos Slenderman em várias culturas ao longo do tempo, incluindo pinturas rupestres aqui no Brasil. O Homem Alto é uma antiga lenda alemã que teria surgido em meados do século XVI.
A história fala sobre uma criatura descrita como um homem muito alto e com um rosto desfigurado que habitava a região da Floresta Negra. O homem alto parou em uma clareira, vestido como um nobre, todo em preto. Sombras estavam sobre ele, escuro como a meia-noite nublada. Ele tinha muitos braços, todos longos e sem ossos, como cobras, todos afiados como espadas, e eles se contorciam como vermes nas unhas. Ele não falou, mas tornou suas intenções conhecidas. A lenda diz que se tratava de uma fada vingativa que perseguia todas as crianças obedientes ou que escondia algum segredo de seus pais. A narrativa ainda conta que essa criatura não deixava de atormentar as crianças até que elas morressem ou ficassem malucas. Bom, mesmo sem uma confirmação sobre a relação entre essa antiga lenda alemã e as histórias contemporâneas do Slenderman, é impossível não identificar algumas semelhanças sobre essas duas criaturas. Então, coincidência? A lenda do Slenderman é tão levada a sério em alguns lugares que até mesmo crimes já foram cometidos por causa dele. Um dos mais notáveis e perturbadores aconteceu em 2014. No estado americano de Wisconsin, 2 garotas de 12 anos atacaram uma colega da escola com 19 facadas. As jovens alegaram que fizeram isso por ordem do Slenderman e acreditavam que o Slenderman mataria suas famílias caso elas não lhe fossem leais. O caso ficou conhecido como esfaqueamento do Slenderman. Aliás, o caso foi retratado no documentário Cuidado com o Slenderman, da HBO. Jeff the Killer, ele depois de Slenderman, é a creepypasta mais famosa da internet, que durante todos esses anos renderam diversas histórias e relatos. Seu rosto aterrorizou a internet por anos, e é quase impossível você não ter visto essa imagem. You're a monster. That's what they say. But I am not a monster. My name is Jeff, and I love blood. And you are filled with it. But not for long. Don't be scared. You won't feel a thing. All you need to do is go to sleep. A história tem diversas versões, então irei falar de forma bem resumida a mais famosa primeiro. Jeffrey Allen Rhodes era um garoto normal como qualquer outro, porém se envolveu numa briga com 3 garotos na nova cidade em que morava. Durante a briga, Jeff matou um dos garotos e deixou os outros gravemente feridos. Entretanto, teve seu rosto desfigurado e queimado, pois um dos garotos o acertou com uma garrafa de álcool em sua cabeça, e ele estava coberto de água sanitária que caiu nele durante a briga. E então, o último garoto na qual Jeff lutou, já muito ferido, teve forças para jogar um isqueiro aceso em Jeff. Enquanto o álcool queimava, a água sanitária branqueava sua pele. Jeff desmaiou de dor no local. Jeff conseguiu se recuperar de seus ferimentos, e após retirar as ataduras de seu rosto, ele estava horrível. Seus lábios foram queimados a um profundo tom de vermelho. Seus cabelos chamuscaram de marrom a preto. Sua pele ficou branca como neve, e ao tocar se assemelhava a couro. Todos na sala ficaram horrorizados, mas Jeff começou a rir descontroladamente, enquanto dizia que seu rosto era perfeito e que nunca tinha se sentido tão feliz. Jeff recebeu alta e sua família o levou para casa. E no meio da noite sua mãe acorda por ouvir barulhos estranhos vindo do banheiro. Chegando lá, se deparou com uma visão horrenda. Jeff havia rasgado sua boca com uma faca, formando um largo sorriso. Queimou suas pálpebras para que ele pudesse ver seu novo rosto para sempre. Jeff perguntou à sua mãe o que havia de errado e se ela não o achava bonito. A mãe disse que o acha lindo e quer chamar o pai para ver o novo rosto do filho. Ao chegar no quarto,
ela diz ao marido que o filho enlouqueceu e que era para pegar a arma imediatamente. Mas antes dela terminar a frase, percebeu que Jeff estava na porta segurando uma faca. E se sentindo traído, Jeff matou seus pais com diversos golpes de faca. Seu irmão Leo acorda assustado com um ruído, mas logo ele não escuta nada. Quando foi voltar a dormir, sentiu uma sensação estranha de que estava sendo observado. Quando olhou para cima, Jeff cobriu sua boca e levantou a faca lentamente, pronta para mergulhá-la em seu irmão. Antes de matá-lo, ele disse: Essa é a história mais famosa, mas não foi a primeira. A versão mais antiga da história de Jeff the Killer foi criada por Say Sir em 3 de outubro de 2008. A história de Say Sir centra-se na figura de 2 irmãos, Jeff C. Hodek e Leo, que nessa história é o irmão mais velho, ao contrário da versão contida anteriormente. De acordo com a versão original, um dia, Jeff decidiu limpar o banheiro com um galão de ácido, mas durante a limpeza ele perdeu o equilíbrio, deslizando sobre uma barra de sabão e arrastando com ele o ácido, que caiu sobre ele, escaldando seu rosto. O vizinho ouviu os pedidos de ajuda de Jeff e o resgatou, levando-o para o hospital. E, informado do incidente, Leo correu para o hospital para encontrar seu irmão. A história termina com a certeza que Jeff nunca mais seria o mesmo após o acidente, perdendo totalmente sua sanidade. Porém, nessa versão, Jeff não mata seus pais e nem o seu irmão. Bem merda. Bom, há outras diversas versões da história, já passou por diversas mentes. Tanto que em 2015 ocorreu uma competição para reformular a história de Jeff, e o ganhador foi Callum Benning. Callum fez um reboot da história e para muitos se tornou a versão definitiva da lenda. E aos poucos está se tornando familiarizada na cultura de hoje. Se vocês quiserem ver essa nova versão, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas como eu disse, há milhares de contos com esse personagem. Histórias de assassinatos ocorridos após seu primeiro ato, Jeff sendo preso, fugindo, se tornando uma criatura mística quase sobrenatural, duelando com outras creepypastas como Jenny the Killer, que foi criada a partir da história de Jeff, Eyeless Jack e até o próprio Slenderman, onde renderam milhares de histórias de batalha entre os dois e um monte de debate sobre quem ganharia em uma luta até a morte. Eu particularmente sempre acreditei que Jeff ganharia. Eu não sei como, mas ganharia. No final, depois de anos de glória, várias histórias perturbadoras sobre seus assassinatos, hoje em dia Jeff virou apenas um boneco, sendo usado para histórias bobas, românticas e fanfics horrorosas que eu me arrependo amargamente. E as histórias mais recentes se tornaram mais teen. Há quem diga que a história de Jeff foi provavelmente inspirada em um assassino da vida real, chamado Jeffrey Dahmer, canibal de Milwaukee. Dahmer assassinou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991, sendo a maioria dos assassinatos ocorridos entre 1989 e 1991. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Ele foi um dos serial killers com os casos mais brutais e perturbadores de todos os tempos. Se quiserem um vídeo falando sobre Dahmer, só pedir nos comentários. E falando agora sobre a inspiração de sua aparência. Há fontes que dizem que sua aparência foi inspirada no Palhaço do Crime, o vilão da DC e o arqui-inimigo do Batman, o Coringa. Esse personagem não só compartilha a combinação de palhaço de um rosto branco e sorriso maníaco, mas na versão de Tim Burton, interpretada por Jack Nixon, e na HQ A Piada Mortal, seu rosto é desfigurado por um acidente com produtos químicos, um fato que também está presente em várias versões da história de Jeff the Killer. Na versão de Christopher Nolan, acredita-se que o visivelmente marcado Coringa, interpretado por Heath Ledger, tenha deliberadamente mutilado seu próprio rosto para criar um sorriso fixo. Mais uma vez, este é um fato empregado nas histórias de Jeff, o assassino. Ainda menos discutível é a influência do personagem japonês Ishi the Killer, que não só compartilha praticamente o mesmo nome de Jeff, mas tem um gosto por facas e homicídios também. E também tem sua boca rasgada, esculpida em um sorriso permanente. E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o DRZ Gameplays e eu estou aqui para falar de uma lenda que o PC esqueceu de colocar no vídeo e eu achei importante
contá-la a vocês. Bom, tem a hipótese de Jeff ter sido inspirado por uma lenda japonesa chamada Koretsu Keona, a mulher da boca cortada. Segundo a lenda, além do fato dela ter a boca rasgada de orelha a orelha, ela sai pelas ruas perguntando às suas vítimas se ela é bonita. Se a vítima disser que sim, ela cortaria a boca do mesmo para que fique igual a ela. Mas se a vítima disser que não, ela o mataria, sem dó e piedade. Tirando a semelhança óbvia das duas lendas, que ambos têm suas respectivas bocas cortadas, a outra semelhança é com a lenda de Jeff. Segundo algumas histórias de Jeff, ele também questiona suas vítimas se elas o acham bonito, ou ele mesmo se esnoba disso, afirmando seu amor pelo seu novo rosto. A história diz que ele escreveu no espelho de seu banheiro com seus dedos: "Eu sou bonito", utilizando o sangue escorrendo das laterais de sua boca. Bom, galera, então é isso. O PC me convidou para estar fazendo parte desse vídeo. Agradeço muito a participação aí, o convite para estar participando. E eu espero que vocês gostem do vídeo aí. O vídeo está muito top. Também queria aproveitar aqui para estar convidando vocês a estar dando uma passada lá no meu canal, que eu inclusive tenho um bom tempo que não gravo vídeo, porém logo menos está vindo coisa nova para vocês aí. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Bom, deixando a creepypasta de lado, vamos apenas focar na imagem que é associada a Jeff, sua origem. Curiosamente, a imagem original de Jeff e sua história se desenvolveram uma mitologia própria, com várias teorias concorrentes, explicações falsas e incoerentes sendo apresentadas. Eu irei falar um pouco sobre elas. O criador da história de Jeff alegou em uma entrevista recente que foi ele quem criou a foto, e que aparentemente é um Photoshop de uma máscara de látex branca, porém, a foto original nunca foi divulgada. Então, apesar de ser criador da história, não pode ser uma fonte confiável sobre a imagem vinculada à lenda. Até porque há indícios que essa foto existia anos antes dele criar a história. A primeira aparição da famosa imagem de 2005 em Pia.cc, um quadro de imagens japonês. A primeira versão da imagem foi postada pelo usuário Mr. Mulholland por volta de setembro de 2005. E a segunda versão, que é a imagem conhecida e vinculada a Jeff, foi postada no mesmo site, porém por outro usuário chamado Omega Boat, por volta de novembro do mesmo ano. A imagem mais tarde apareceu em um vídeo japonês do YouTube, um clipe identificado por alguns como um projeto de filme de terror, no qual nomes e idades de futuras vítimas são listados. O vídeo foi enviado em 2 de agosto de 2007 e apresenta um vislumbre da imagem de Jeff the Killer, que pode ser visto na tela seguido das palavras "Boa noite", que pode ser uma encarnação precoce do famoso bordão "Vá dormir", com o qual Jeff está associado. Esse vídeo, sem uma história ou explicação, existia antes da história ou mesmo o nome Jeff o assassino vinha à tona. Parece confirmar que foi de fato a imagem que veio primeiro. Por um tempo acreditava-se que a fotografia era uma imagem manipulada no Photoshop da foto de Kate Robson, uma garota no 4chan que pediu às pessoas que a cumprimentassem e mostrou uma foto de si mesma em seguida. E segundo a história, a garota foi ridicularizada por estar acima do peso. E depois de receber toda a ridicularização e ódio, Kate Robson cometeu suicídio. E, supostamente seu irmão colocou um comunicado avisando o 4chan o suicídio da irmã. Porém, essa história não é comprovada e também tem incongruências. A história de Kate Robson e toda a ideia de que a imagem de Jeff o assassino usou a fotografia de uma garota falecida como base foi desmascarada. A garota que aparece na fotografia, alegada por ter sido a Kate Robson, é na verdade uma mulher chamada Heather White, que foi vista em um e-mail de ódio em um site cristão em 2004. E no e-mail diz que Heather foi insultada pelo dono do site, e o que nos dá a entender é que essa garota não foi ridicularizada no 4chan, e sim por um cristão aleatório na internet. Ou seja, Heather não tem relação alguma com a foto de Jeff, e a história dela ter cometido suicídio é falsa, já que foi encontrada uma conta no Twitter dessa mulher em 2009, com um link da sua conta atual no MySpace, onde faz postagens até hoje. Além disso, encontraram uma foto dessa mulher em 2013. Em 2019, uma pessoa conversou com ela via mensagem, e ela disse que não tinha nenhuma relação com a foto de Jeff, e que essa história dela ter morrido, ou que tem alguma relação com a creepypasta, são absurdas e maldosas. Bom, então até hoje não sabemos qual a origem por trás da imagem de Jeff.
quem é a pessoa por trás dessa imagem, tudo se torna cada vez mais misterioso. Mas recentemente encontraram uma foto de uma garota que eu confesso que é estranhamente igual à imagem do Jeff, só que sem ser manipulada. Porém não se sabe de onde essa garota, ou ao menos quem é essa garota. Mas quando você olha essa imagem, ela parece exatamente com a imagem de Jeff. Entretanto, ainda não se sabe quem ela é, quem editou a foto. E são tantas perguntas sem respostas, tantas pontas soltas, tantas versões sem comprovações. É tanta coisa. Talvez nunca saberemos qual é a real origem dessa foto, ou se alguma dessas versões são reais ou não. Bom, esse tópico continua um mistério, pessoal. Jeff the Killer, além de ser uma das creepypastas mais famosas da internet, posso dizer de certeza que é uma das lendas mais misteriosas da internet. A mulher sem expressão se tornou um fenômeno no site de terror, fazendo diversas pessoas ficarem com medo e questionando sua veracidade. E irei contar a história. Na noite de julho de 1972, uma mulher entrou no hospital Cedars Sinai. Ela estava vestindo longas vestes brancas cobertas de sangue. Até aqui, nada fora do normal, já que diversas pessoas sofrem acidentes nas redondezas e vão para o hospital mais próximo pedir ajuda. Mas essa mulher não era normal. Tinha algo muito estranho nela. Seu rosto parecia um de um manequim, rígido e sem expressão. Mas ela se mexia com uma fluidez, como se fosse um humano comum. Ela não tinha sobrancelhas e tinha enormes presas entre os dentes. Ela ainda sangrava muito. De repente jogou sangue para fora de sua boca e entrou em colapso. E imediatamente a levaram para um quarto limpo antes de ser sedada. Ela estava calma e inexpressiva, sem qualquer reação. Os médicos acharam melhor contê-la antes das autoridades chegarem no local. E ela não protestou. A maioria dos membros no local se sentiam muito desconfortáveis em olhar diretamente para ela. No segundo dia tentaram sedá-la e ela lutou com uma força extrema. 2 médicos tentaram contê-la, até que seu corpo inexplicavelmente se levantou da cama com aquela expressão. Uma expressão vazia. Ela virou os olhos para o médico e pela primeira vez dá um sorriso perturbador. O médico entrou em pânico quando viu aqueles dentes longos e com pontas afiadas. Então o médico olhou para ela por um momento e gritou: "O que diabos é você?" Ela rachou o pescoço até os ombros para observá-lo, ainda sorrindo. Então houve um grande silêncio na sala. A segurança pode ser ouvida pelo corredor. Quando ela ouviu, avançou no médico, afundando seus dentes em sua garganta, rasgando a jugular, fazendo com que ele morresse engasgado com seu próprio sangue. A mulher levantou e se inclinou sobre ele, com o rosto chegando perigosamente perto do rosto já sem vida do médico. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Eu sou Deus." Ela calmamente se levantou e matou um por um. Apenas uma médica sobreviveu, e ela deu o nome do incidente como a expressão. A mulher sem expressão nunca mais foi vista. Bom, não se tem tantas informações sobre essa creepypasta, igual temos sobre Jeff Slender, provavelmente porque não teve tanto reconhecimento como os dois. E quanto mais informações uma lenda tem, mais chances dela ser desmistificada. Mas vou falar algumas coisas interessantes. Essa creepypasta foi criada por um escritor de contos fictícios de terror chamado TJ, em maio de 2012, e foi postada no site onde praticamente nasceu a maioria das creepypastas daquela época, o Creepypasta Week. E a foto vinculada a essa creepypasta, o que muitos apontam ser uma prova de sua veracidade, foi na verdade tirada do livro Assignment, publicado em 7 de novembro de 1972 pelo fotógrafo britânico Anthony Charles Robert Armstrong Jones. Mas infelizmente o livro não está disponível online. Mas esta foto circula desde 2010, onde foi postada no Tumblr, onde apontava que era apenas estudante de enfermagens com um boneco de cera.
Bom, essa creepypasta eu pensei seriamente se colocava ou não, mas como o vídeo é sobre as creepypastas mais assustadoras, e na minha humilde opinião, essa é uma das mais assustadoras, se não a mais. Antes de falar da creepypasta, gostaria de dar um aviso. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, ou tem facilidade de se manipular com os contos, tipo, por exemplo, ter pesadelos, etc. Se você tem crise do pânico, enfim, se você tem medo, você já pode sair do vídeo e assistir outros sem interesse. Mas se você quiser continuar, tudo bem, mas assista com sua própria conta e risco. O que se sabe sobre o Karasi é que ele aparenta ser um menino de 6 anos de idade, com olhos negros, sem íris e que no escuro causa reflexo. Ele também não tem boca e alguns relatos dizem que ele tem garras ao invés de dedos. Segundo a lenda, Karasi entra à noite nas casas das pessoas e se esconde em qualquer cômodo, menos nos quartos. E ele sempre procura algum canto escuro, geralmente embaixo ou atrás de armários, sofás, estantes ou na parte de cima. Assim, haja espaço para se esconder, mas ele não está limitado a esses lugares. Ele espreme, comprime seu corpo de forma inacreditável, com a finalidade de entrar em qualquer lugar e ficar ali. Durante a noite ele está ativo, fica atento a cada movimento na casa. E quando alguém se levanta para ir beber água ou ir ao banheiro, soa como um convite para entrar no quarto. Ele entra sorrateiramente e logo procura um lugar para se esconder. E o local preferido dele é debaixo da cama. Minha cama é box, seu otário! A partir daí, ele começa a te observar, te causar insônias e pesadelos terríveis. Essa criatura é muito silenciosa em seus movimentos e gosta apenas de ficar vendo você dormir. Mas às vezes é possível ouvir seus passos pela casa quando está se movendo, sua respiração realizada apenas pelo nariz quando o ambiente está muito quieto, ou mesmo o som de algo que ele, curioso, encoste. As coisas variam. Tem pessoas que dizem ouvir unhas arranhando o chão debaixo da cama. Outras ouvem algum barulho que seria simples se não estivessem sozinhos, e que apesar de acharem estranho, ignoram e tentam dormir. A presença de Karasi causa grande mal-estar na pessoa, fazendo com que inicialmente tenha dificuldades para dormir, depois a insônia e às vezes a pessoa passa a noite inteira sem dormir, sem saber que está sendo observada. E só para avisar que ele vai atrás das vítimas assim, ele tem a capacidade de te descobrir assim que você descobre ele. Ou seja, quando você ouve falar dele, ele sabe da sua existência e vai atrás de você. Simples assim. Então vocês que chegaram até aqui e não saíram do vídeo, eu meio que condenei todos vocês. Só pra constar, quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu fui pesquisar e conhecer mais sobre esse treco. Eu tive dificuldades para dormir na mesma noite. Eu basicamente me caguei. Com o passar do tempo, a pessoa começa a ver a criatura e a sentir quando ela está por perto. Então se tornam tão paranoicas a ponto de poder vê-lo durante o dia. Tem gente que desiste de falar do assunto e apenas finge que não vê. Então, quando levantar à noite, não acender a luz e tiver aquela impressão de que viu alguém no escuro, pode ser que não tenha sido apenas impressão. Merda, essa creepypasta é muito misteriosa, mais do que a do Jeff, porque não se tem quase nenhuma informação sobre essa lenda, quem criou e tal. Mas sabemos que ela começou a ser muito comentada entre 2012 e 2014. Há quem diga que tem relatos dessa criatura desde a Idade Média, e outros dizem que ela é uma cópia de uma outra creepypasta chamada Eyeless Jack, que também te observa enquanto você dorme. E há quem diga que as fotos dessa entidade foram tiradas de vários outros lugares, como na websérie Marble Hornet, baseada no Slenderman, algumas tiradas do Toshio, do filme Grito, e até mesmo do Eyeless Jack, mas não pesquisei a fundo tais informações porque eu confesso que fiquei com medinho. Não podemos dizer com certeza que essas creepypastas são reais, mas também não podemos desacreditar com certeza. Mistérios e mais mistérios cercam essas lendas, e cada vez mais surgem perguntas, porém sem respostas, e mais versões e relatos vão sendo criados sobre elas. Então, aparentemente estamos longe de nos livrarmos desses contos. E como eu disse, não posso dizer com certeza que essas creepypastas são reais, e também não posso dizer com certeza que são falsas. Posso sim, é tudo mentira. Embora eu tenha meio que desmistificado algumas delas. Mas isso vai de você. Você acredita ou não acredita? Deixa nos comentários pra ver. Mas como sabemos, o mal habita nas sombras, na espreita do seu mais profundo medo, observando nas trevas sua delicada vítima dormindo, sonhando estar seguro em casa. E essa criatura espera ansiosamente o momento certo para emergir da escuridão e fazer com que você não se sinta mais sozinho em seu quarto. Então, acredita mesmo estar sozinho?